Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu chamo João Zarro e vou falar-vos dos principais erros que os corredores amadores cometem. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, aqui o sininho, todos a carregar aí no sininho e partilhar com os vossos amigos para estas dicas chegarem a todos os corredores. O primeiro erro pode ser um erro bastante perigoso, é começar a correr sem primeiro consultar um médico para verificar se estão aptos a começar a fazer exercício e se a corrida não vai agravar alguma situação que tenham e que seja impeditiva de correr. Esta é uma dica muito importante, porque correr faz bem à saúde. No entanto, existem algumas situações em que os corredores não podem correr e, portanto, se não podem, é melhor escolherem outro tipo de desporto, porque correr é uma modalidade que tem algum esforço e, portanto, poderá agravar algumas situações. O segundo erro é correr demasiadamente rápido no início. É muito frequente os corredores estão entusiasmados, decidiram, vão começar a correr, e então vamos lá então correr o mais rápido possível para depois colocarmos no Facebook ou no Instagram o nosso treino. Mas isso é um erro. Nós devemos começar de uma forma muito lenta, muito gradual, para habituarmos o corpo a correr. As articulações não estão preparadas para correr, então têm que ser treinadas para correr e, portanto, temos que ir gradualmente aumentando a velocidade em função também do conhecimento que vamos tendo do corpo, mas no início correr bem leve, bem devagar, para não terem problemas com lesões. Além disso, correr muito rápido vai fazer com que depois tenham dores musculares, vão ficar extremamente fatigados e vão desanimar, vão começar a pensar que correr não é a vossa modalidade e, portanto, vão acabar por desistir. Portanto, correr devagar para depois correr rápido. É essa a nossa dica. Outro grande erro, muito frequente, este é dos mais frequentes, é correr longas distâncias logo de início. Isso é gravíssimo. Não se deve fazer isso, porque o que vai acontecer é que nós vamos lesionar-nos, porque não estamos a respeitar os limites do nosso corpo e, portanto, comecem devagar, comecem primeiro intercalando corrida com caminhada, depois aos poucos vão aumentando o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada e com o tempo então conseguem fazer uma prova de 5 km, depois de terem já uma boa performance nos 5 km, então passam para os 10, também melhoram depois a performance e depois só depois disso então vamos passar para a meia maratona, pronto. Mas tenham atenção que não é só corredor aquele que faz maratonas, aquele corredor que faz provas de 5 km é tão bom ou melhor do que o corredor que faz as maratonas. Correr 5 km rápido muitas vezes é muito mais difícil do que correr uma maratona em 5, 6, 7 horas que praticamente vão só andar e, portanto, não fiquem focados na distância, foquem-se em consolidar as distâncias, ou seja, quando conseguem fazer os 5 km bem, de uma forma confortável, a um ritmo rápido, então aí podem passar para distâncias maiores. Antes disso, não vale a pena, só estão a esforçar-se desnecessariamente e depois, pronto, acabam por ser muito lentos e acabam por não ficar frustrados com os resultados que obtêm. Outro grande erro é usar ténis que não sejam adequados para a corrida. Este é um erro que vai provocar muitos problemas, usar ténis que não sejam para corrida, usar ténis velhos, rotos, estragados. Isso vai provocar problemas que depois vão se arrepender no futuro. Com isto não estou a dizer que têm que comprar ténis super caros, topo de gama, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que tem que ser ténis que tenham
um bom amortecimento, tenham um bom suporte, porque são os ténis que vão proteger as articulações de todo o impacto que a corrida tem sobre o nosso corpo. E portanto, tenham cuidado, escolham ténis que sejam adequados para corrida, porque correr com ténis de futebol ou correr com ténis normais de praticar ginástica ou de estar na academia não é o mesmo que os ténis de corrida. Nós temos que ter ténis adequados, porque depois vamos ter lesões, vamos ter calos, vamos ter tendinites, vamos ter um monte de problemas que depois vão custar muito a curar. E depois lesionamos, acabamos por depois estar parados muito tempo e acabamos por desistir de correr, e lá se vai o sonho de ser corredor. Portanto, não é necessário gastar muito dinheiro, é só ter uns ténis que sejam minimamente adequados para correr, só isso. Outro grande erro é comer demais ou comer de menos antes de correr. Se nós comemos muito, o que vai acontecer é que podemos ter uma indigestão, podemos ter um problema intestinal, podemos ter desconforto, gases, podemos ter um monte de problemas. Comer de menos poderá provocar problemas de não termos energia suficiente para correr, porque o nosso corpo funciona como um carro. Se não tem gasolina, ele não anda. Por mais força mental que nós tenhamos e pensarmos, eu vou correr, vamos lá embora, se não tiver energia, se não comer, eu não consigo correr. E portanto, como uma comida leve antes do treino, uma fruta, um iogurte, uma barra de cereais, qualquer coisa assim do género antes de correr, e depois de correr também comer alguma coisa para repor a energia que foi gasta durante o treino. Moderação é a palavra-chave, mas é muito importante nós estarmos alimentados. Eu não sou fã de correr em jejum, porque nós necessitamos de energia para correr e portanto nós estamos a sofrer demasiado e portanto não vale a pena. Corrida não é para sofrer, é para nós corrermos, para divertirmos, para termos uma vida saudável. É só isso, mais nada. Outro erro bastante comum dos corredores é não beber água antes de correr. Nós devemos beber água antes, durante e após correr. E mesmo quando nós estamos a correr, naqueles dias em que estamos a descansar, devemos beber água para termos sempre o corpo hidratado, para que no dia em que vamos correr nós estarmos prontos, estarmos hidratados para correr. A hidratação é extremamente importante. A performance baixa brutalmente quando nós desidratamos por causa do suor, por causa da transpiração, e perdemos muita água durante a corrida, principalmente se estiver um ambiente quente ou muito úmido, e portanto temos que beber água porque a performance cai muito. Podemos ter câimbras, podemos ter tonturas, podemos ter desmaios, só por causa da desidratação. Portanto, beba água antes, durante e após. É simples. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham ficado sensibilizados para estes erros. São erros muito comuns e que são fáceis de resolver. Portanto, é muito simples, às vezes são coisas muito básicas que fazem a diferença entre nós conseguirmos correr e evoluir ou então nos lesionarmos e desistirmos de correr. Portanto, sigam estas dicas, já sabem, sininho para vos alertar, as notificações para vos alertar que há vídeos novos. Subscrever o canal, é muito importante subscrever o canal também para serem alertados, e partilhem com os vossos amigos, eles também vão gostar destas dicas. E deixem nos comentários outros tipos de dicas e que vocês acham importante partilhar com outros corredores. Até à próxima e bons treinos.